Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, a gente pede, se inscreve no canal. Tem bastante conteúdo no canal Tarefeiros e toda semana ele é atualizado. Dá uma navegadinha aí que você vai ver. A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. E se você quiser informações, os telefones sempre aparecem no vídeo. E é muito importante que você dê uma ligadinha lá para se informar os melhores dias, agendar o seu tratamento, saber os tratamentos que a casa oferece, tá? É no 260662 2026056865. Bom, que você seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado por você estar aqui nos acompanhando. A gente pede licença para você, o mentor da vossa casa, para sua família, que nesses momentos nós possamos nos ligar com o plano espiritual da luz e convidar o nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, a Maria de Magdala e ao Doutor Antônio, para que eles possam ir nesse circuito de luz até a cada casa, até a cada residência, iluminando, protegendo, amparando, assim como eles nos protegem nesse momento, para que esses momentos da nossa conversa sejam salutares e de conscientização. Que é em nome de Deus e da luz que nós vamos dando por início o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre espírito. Espírito de luz, espírito obsessor. Espírito. Você tem medo de espírito? Conta para mim. Escreve aí nos seus comentários. E espírito obsessor? Qual é a diferença? Né? É espírito? É encarnado? É desencarnado? Como que é um espírito obsessor? Você já se perguntou como que ele é? Será que ele é muito diferente de você? É, por que que a gente tem medo? Como que será que funciona isso, né? Porque a gente tem que começar a entender e separar do que faz parte do imaginário e do que a literatura nos mostra, né? Por exemplo, e o que acontece no plano espiritual. Porque é muito comum a gente criar um medo ou um receio quando a gente fala de espírito, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? As lembranças, os sustos, os filmes e toda essa mística que rola em torno da espiritualidade, que nem sempre é o real, né? Mas que é acrescentado de fantasia. Então, é muito comum quando a gente fala de espírito obsessor vir na mente das pessoas a própria figura construída através dos tempos do diabo, né? Então, ou aquele cara com o garfo, com um chifre, que fica te espetando, né? Ou aquelas figuras de filme de terror, a mulher esculhambada que sai do poço e vai te enforcar, o cara que fica pendurado no seu pescoço, enforcado. Então, a gente tem que começar a ver que nem tudo é dessa forma, que tem muito de é, fantasia ou de empregar o objetivo do medo, que é o objetivo do susto, que é o objetivo dos filmes de terror, principalmente, que eu detesto, ah, e do que é real. Tá, então vamos lá. Primeiro, existem espíritos desta forma, e daí você vai falar assim, é claro que existe, porque eu já li em livros que tem o espírito que fica preso, que tem o espírito que fica em dor, em estados de sofrimento, arrastando, tem espíritos até que regrediram a forma perispiritual dele para formas animalescas. E eu vou falar que sim, que existe. É comum, tá em todo lugar, eles estão.
Por que que isso acontece? Ele virou um diabo, um demônio mesmo? Não faz muito sentido. Se a gente pega primeiro o livro dos Espíritos e fala que ninguém regride espiritualmente, tá? Ah, fica meio sem sentido a coisa, né? Porém, lembra que a gente fala que a nossa mente é poderosa e que ela nos acompanha até depois da morte, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, as nossas iras, estados de iras, e isso que muitas vezes a própria literatura fala que transfigura a nossa forma perispiritual de tal forma que ela venha a ficar mais animalesca. Vamos tentar ser mais prático. Vamos tentar. Você encarnar quando está no estado de ira, você não vira um bicho? A gente fala assim, olha, ele virou um bicho hoje. Ele tá uma fera, não é assim? Nada mais é que, assim, na nossa forma física, a gente expressa pelas nossas atitudes, pela nossa fala, pelas nossas feições. No plano espiritual, e quem é um médico que consegue ver a nossa aura, ela também se muda, se modifica. No plano espiritual, isso é muito mais intenso. Então, quando nós estamos desencarnados, ou um espírito e ele está em estado de fúria, é muito mais perceptível isso e não tem como disfarçar, porque pensa que lá você não vai conseguir esconder o que você pensa, vai estar explícito na tua emanação, na tua vibração, ficar mais perceptível. Então, isso pode caracterizar e transmutar a forma perispiritual da pessoa. Bom, do desencarnar. E por isso que a literatura fala, quanto mais raiva, mais estados de ódio, de vingança, aquilo vai impregnando de tal forma que, por vontade ou por projeção mental, esse perispírito vai se deformando. Bom, isso é ótimo. Acontece com todo mundo? Não. Mas, todo obsessor tem essa forma amedrontadora? Também não. Lembra? Depende do estágio, da conscientização, de qual objetivo. Todo espírito sente dor? Também não. Todo espírito sente fome? Também não. Mas existem os que sentem fome, existem os que sentem dor. Por quê? Quanto que você está ligado o sentimento, a vontade, a necessidade que a gente fala daquilo que você não tem lá no plano espiritual. Quanto que você é apegado com as coisas da Terra que não conseguiu se desapegar quando você desencarnou. Então, tudo isso é levado em conta. Bom, vamos lá. E o obsessor, ele fica impregnado em você, por quê? Por que que você tem medo? Se na literatura fala assim, que todo espírito obsessor, ele tem muito de nós. Se ele é muito parecido, tão parecido que existe essa conexão entre ambos, com o objetivo e com a permissão para que nós possamos ver aonde estão as nossas falhas e mudar. Então, será que ele é tão mal assim como a gente pinta? Daí você vai falar assim, mas tem os espíritos vingativos. Até na vingativa, alguém se vinga de você sem motivo algum? O que foi que causou esse sentimento de vingança a ele e que é tão permitido que nos prende, nos liga a ele até os dias de hoje? Será o nosso orgulho? Será, mesmo que inconsciente, será a nossa vaidade? Será as nossas atitudes ainda hoje que permitem que ele tenha acesso à nossa atmosfera? Bom, mas para falar um pouquinho mais disso, e uma dúvida que eu tenho, que eu acho que você também deve ter. Será que o obsessor sofre? Porque você fala assim, a gente sempre
Quando a gente fala de obsessão, a gente sempre se vê como vítima, né? Ah, eu sou obsediado, ele me faz sofrer, ele me persegue, ele está contra mim. E é sempre a culpa do outro, é a mesma coisa, né? Que eu falo quando eu já falei de inveja, a gente já falou de inveja aqui, a gente sempre é invejado, né? A gente nunca é o invejoso. Então a gente é sempre obsediado, a gente nunca obsediou ninguém. Você nunca obsediou ninguém, né? Você não tem raiva de ninguém, você não persegue ninguém, você não fala mal de ninguém, né? Assim, é sempre alguém que faz contra você. E será que esse que faz, ele sofre? Você já se perguntou se o seu obsessor sofre? Eu sei que o meu mentor e meu anjo da guarda deve sofrer um bocado. E às vezes eu acho que até os meus obsessores, coitados, que para me aguentar, eles devem passar um perrengue. Mas a pergunta que não quer calar, Carlos, o obsessor sofre ou não sofre? Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo, Maurício, pessoal que nos vê, nos segue. Bom, eu estou junto com você. Eu dou trabalho para todos os lados, para os de cima, para os de baixo, para da esquerda, para da direita. Eu dou trabalho para todos. Ah, mas a resposta ela é sim. Ela é sim e ela é sim em qualquer lugar de obsessão que você encaixe, que a gente já falou antes, podemos até retomar isso aí algum dia, dos tipos de obsessão, né? E eu vou começar pela da vingança que você falou, né? Primeiro que a vingança não existe vingança contra nada, né? Tô passeando na rua, o cara resolveu se vingar de mim porque eu tô passeando na rua, isso não existe. Mas a despeito de existir um motivo para vingança, a pessoa que sofre a vingança sofre, e a pessoa que está obsediando alguém por motivo da vingança, talvez sofra mais ainda. E vamos elucidar isso. Ah, eu vou obsediar o Carlos porque na outra vida que nós convivemos, ele matou toda a minha família. Então, desde que ele desencarnou e o Carlos encarnou, ele está perseguindo o Carlos com o intuito de matar a família do Carlos. É uma hipótese. Cara, que paz ele tem na vida? Ele está tentando fazer isso, ele está tentando atazanar, ele está sofrendo, querendo que chegue esse dia da vingança. E o pior, quando ela chega, por mais que cause aquele sentimento efêmero de justiça, de me vinguei, que ele dure 1 minuto, 5 anos, ele não tira daquele espírito que procurou se vingar a dor que ele tinha. Porque a vingança não desfaz, se ele conseguisse, nesse exemplo, se vingar do Carlos, ao se vingar, ele não tira a dor que o Carlos causou nele. Então ele sofre no processo, talvez tenha ali uma situação de se sentir bem por alguns instantes, e a dor volta, porque ele continua com aquilo, aquilo não apaga o sentimento dele. O que apaga é o entendimento, e o entendimento é mais complicado. Então, é o tipo da coisa, vamos sair da vingança e vamos nas obsessões fortuitas. Imagina você desencarnado, precisando de alguém para se juntar para saciar sua raiva, sua paixão, sua necessidade de bebida, de cigarro, de droga, de sexo, de orgulho. Não tem como não estar em sofrimento. Quando você consegue, porque aquilo é efêmero de novo, e quando você não consegue, fica procurando. E eu gosto de uma palavra que a literatura usa muito para colocar os espíritos muito mais como ignorantes, no sentido de ignorar o bem que lhe traz fazer o bem e o mal que lhe traz praticar a maldade, né? Eu vejo muito isso. Óbvio que, como você falou, ninguém é tolinho de achar que não existe maldade por maldade, que a maldade não apraz alguns espíritos. Mas a maioria é levada a isso pela ignorância de entender que o perdão é melhor que a vingança, que a paz é melhor do que a falta da paz, que o bem
é melhor do que o mal, porque ele ignora aquilo. E isso impregna tanto o corpo mental que transforma a forma, como você disse. Ah, mas vai ter o cara que fala, não, mas vai ter o espírito maldoso que aparece com uma forma bonita. Tem níveis de inteligência, de sessão, de um monte de coisa. Mas a maioria que cede a essas formas de pensamento, ela se deteriora, como você colocou. Então, toda relação que ela é necessitada, obsessiva, ela é uma relação de dor e de sofrimento. Talvez não num contexto geral, mas ela leva a dor e ela leva ao sofrimento, pela ignorância do bem. Tanto é que você vê em relatos, em livros, em relatos até de espíritos obsessores, que quando ele percebe o quanto aquilo magoava a si próprio, ele fala: Meu Deus, por que que eu fiz isso? Né? Por que tanto tempo dentro desse padrão? Porque ele ignorava o que acontecia se ele mudasse de comportamento. Mas não é simples, não é fácil. Você falou, nós somos movidos. É muito mais fácil ficar com raiva e tudo. E tem também, para finalizar a minha parte, tem os espíritos também que são os zombeteiros, que vêm perturbar e se apraz de fazer maldade, de ver você com medo, de que se trans e entram na nossa mente, nos nossos sentimentos. Lembra? A gente já falou, a gente pode ter uma figurinha bonita, mas os espíritos veem a verdade. Então ele está lá, o senhor de tudo, mas tem medo de barulhinho. Ele vem, vai fazer o barulhinho, para tirar inclusive aquela pompa do teu orgulho que não tem medo de nada. Então tem os zombeteiros também. Mas quando eles caem em si também, é a mesma situação. Só que muitas vezes demora vidas, e é um processo complicado. Mas nós temos ferramentas para lidar com isso, ferramentas para melhorar essa situação, para ter menos medo e para acelerar esse processo de percepção disso. Mas quem vai falar dessa percepção de como a gente pode melhorar essa situação é o nosso amigo Ronaldo. Muito bom, Carlos. Obrigado pela passagem aqui, né? Sempre uma passagem com bastante responsabilidade, né? Que você me passa. É muito bom. Pessoal, bom dia a todos. Maurício, Fábio e Carlos, né? E todos que estão nos vendo, como bem colocou, ou nos ouvindo, talvez, né? Como bem colocou o Carlos. Esse tema a gente aborda sempre, né, o tema da espiritualidade no sentido dos espíritos, daquilo que a influência que eles podem nos causar, né? E obviamente na influência a gente sempre fala na obsessão, mas lembrando que a influência também pode ser e é muitas vezes, e eu acredito que seja mais vezes a influência do espírito de uma forma positiva na nossa vida, né? Mas é sempre bom a gente esclarecer essa questão, né? Porque há a preocupação, né? Sempre da questão da obsessão, que às vezes é o que mais nos afeta, às vezes é o que mais tira a gente do nosso prumo, nosso sentimento, né? De equilíbrio na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Por isso que a gente coloca sempre a questão da obsessão aqui como sendo algo para discutir, para falar e para esclarecer um pouquinho mais. Mas lembremos, né? Lembremos que a intervenção espiritual, a vida espiritual conosco, ela é quase que constante. Eu até estava vendo aqui, lendo, na verdade, um pouco no Livro dos Espíritos, né, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né, quem tiver a oportunidade de ler. Tem muitas informações, muitas perguntas e respostas ali que esclarecem muita coisa para nós, né? O Carlos perguntou da questão de como, né, pensarmos ou livrarmos disso, ou sermos um pouquinho mais. E aí entra a conscientização que a casa sempre coloca para nós, né, a conscientização, o conhecimento, né, por isso que a gente passa esse conhecimento, porque senão a gente começa a achar que nós somos levados a fazer, que nós fazemos porque fomos induzidos, porque nós estamos com o obsessor e o obsessor que está causando, né? E nós sempre colocando ao contrário, no bom sentido, você tem a participação, né? Mais ou menos aquela história, quando um não quer, dois não brigam. Então, na espiritualidade, da mesma forma, né? E nenhum espírito vai estar andando do meu lado, comigo, se eu tiver pensamentos bons, pensamentos de equilíbrio,
né? Pensamento, então, não faz muito sentido. Agora, é lógico que faz o que a gente sempre comenta, como que esses espíritos, em algum momento, conviveram, né? Então, a convivência em outras encarnações, né? A gente se fala da vida passada, né? Sempre, talvez há um motivo pelo qual aquele espírito, nesse momento, esteja procurando ter um atrito conosco, um envolvimento conosco, né? Nos levarmos a algo, talvez, a não termos a nossa evolução de uma forma clara, uma forma um pouco mais tranquila, porque talvez no passado nós fizemos alguma coisa para esse espírito. Ou não, né? Ou mesmo nós atraímos, que é essa palavra que eu devo usar aqui melhor, que nós atraímos esses espíritos, né? Nós às vezes o influenciamos, né? Nós trazemos também, porque há sempre os dois lados nessa moeda, né? Para se falar e para interagir. Ninguém vai interagir comigo, acho que o Fábio colocou, né? Você não está andando na rua, peguei um obsessor. Né? Foi ele, pegou. Não, você vai pegar o obsessor. Talvez se você for num lugar, né? Num ambiente totalmente que já tenha maus pensamentos, que você também vai contribuir com esses maus pensamentos, também vai participar daqueles pensamentos e, obviamente, você vai participar dos problemas que ali vão ter. E os espíritos que estão lá naquela vibração vão falar: opa, esse cidadão vibra como eu, esse cidadão pensa como eu, né? Então, você vai ser um hospedeiro para ele, você vai ser um companheiro dele, né? Na sua vivência, no seu dia a dia. Por quê? Porque aquilo que a sua afinidade também coincide com a dele, né? E isso passa para a nossa vida terrena mesmo, né? Os nossos amigos, as nossas escolhas, essas escolhas também acontecem no plano espiritual da mesma forma. E só voltando aqui um pouquinho ao, ao Livro dos Espíritos, né, de Kardec, coloca assim, o espírito pode penetrar no nosso pensamento, né? Tem uma pergunta que é sobre isso. Fala que sim, ele pode penetrar no nosso pensamento. Ele pode nos induzir? Pode nos induzir, né? Ele conhece o que está acontecendo à nossa volta, ele conhece, ele tem essa facilidade, né? Nós não vemos, normalmente, nós não vemos, mas ele nos vê. Então, é mais ou menos um exemplo aqui se você está num ambiente de vícios, né, de droga, de prostituição, às vezes você acha que você está ali sozinho, né? As pessoas você só está com as pessoas encarnadas. E pelo contrário, talvez em volta de você tem 10 espíritos, tem 20 espíritos. Por quê? Porque estão ali junto com você, aí eu estou falando dos desencarnados, né? Com a mesma afinidade, com o mesmo processo. E influencia nossos pensamentos, nossas ações? Sim, influenciam. Você começa no dia a dia, da mesma forma que eu falei que tem uns bons espíritos que nos influenciam nas coisas boas, a buscarmos coisas boas, também vai fazer com que a gente busque coisas ruins. Né? Aquele ambiente que você foi uma vez só para conhecer, você quer ir no dia seguinte. Você quer voltar lá, você quer voltar a jogar, você quer jogar, voltar ao teu vício, você quer jogar, a participar com aquelas pessoas, por quê? Ele vai te influenciando, vai te influenciando. O espírito por si só, ele não toma conta do seu corpo, não toma conta do seu corpo. Só que você permite que ele tome conta, permite que ele faça por você, né? Então, esses também são nós chamamos de possessão, na verdade, nesse sentido. E aí, o que é? É a atração, né? É a vibração. Se eu estou com raiva, se eu estou com vingança, se eu tenho meus vícios, os meus sentimentos que vão aniquilando a minha mente, vão estragando a minha mente, né? E aí vai levando para a afinidade desses espíritos também, que são os espíritos equilibrados. Da mesma forma, e o que nós falamos aqui, o Carlos falou, o que nós temos que fazer? E aí, o que nós temos nas nossas palestras, os nossos trabalhos na casa, né? Sempre levando conhecimento primeiramente, depois levando toda a parte espiritual, trazendo espíritos de luz que vão, obviamente, tratar todos nós, que vão trabalhar na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa atmosfera, né? Falamos muito do orar e vigiar, né? Orar e vigiar, ver o que você está fazendo, se está correto, se não está correto, se o caminho é esse, não é. Evangelho no lar, falamos do Evangelho no lar praticamente todas as palestras que nós damos lá no Salão do Evangelho, né? Bons pensamentos, passe. O que é o passe? Não, mas é tirar energia, maus pensamentos, dores, energias contrárias, né? Tome passe. Vou na casa dos terapeutas só participar, só passar com os doutores. Não, lá também passar um passe. Procura tomar um passe toda semana, né? Tirar essas energias, tirar. E aí entra naquele equilíbrio moral, aí entra nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Jesus, aquilo que Jesus pregou, como nós devemos ser, como é que a gente deve se comportar com o nosso próximo, né? Que é o equilíbrio moral.
Por fim, né, ter o conhecimento da espiritualidade é importante, né? Nós temos aqui, existe uma ficção muito grande na questão da imaginação. Ah, o espírito é isso, eu vou ver espírito mal, vou ver espírito deformado, né? Sempre a gente pensa. E na verdade, não, o plano espiritual são espíritos como nós, ora encarnado, ora desencarnado, né? Só que existe a forma que é os pensamentos, é agir, é a ação, é o comportamento, né? Isso tudo que se entrelaça esse plano, ora encarnado, ora desencarnado, que tem essa influência sempre conosco. Jesus aqui, para finalizar a minha parte aqui, Jesus, né, antes de depositar a sua oferenda, a sua oferta ao altar, né, reconcilie-te com o seu inimigo, né, ou seja, nada mais né, as pessoas que convivem conosco hoje, né, que a gente pode se reconciliar, perdão, né, perdoar as pessoas que estão conosco hoje, para que não virem lá na frente o quê? Obsessores, espíritos que querem ter algo conosco, espíritos que querem nos prejudicar, né, espíritos que querem, de alguma forma, como falou aqui, fazer o olho por olho, dente por dente. Não, né? Reconcilie-te com seus inimigos enquanto ele está presente, enquanto você consegue vê-lo, né, e tratar com ele. Então, acho que isso é um pouquinho, Carlos, que você me ensinou aqui. Espero ter colocado um pouco de informação nesse sentido. Não é isso, Maurício, também sempre com boas dicas aí, boas informações. Legal, Ronaldo. Vocês sabem que vocês foram bastante completos, mas acima de tudo, um bom dia, né? Ronaldo, Fabinho, Carão. Bom dia, o pessoal que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, né? O Ronaldo lembrou bem. Muitas vezes as pessoas só ouvem, né? Não vê o áudio, mas está lá, nos ouvindo também. Vocês são bastante completos em todos os sentidos. E aí eu coloco aqui uma coisa que é bastante interessante, né? O Carlos, ele comentou lá da parte da vingança, que o pessoal se vinga e tal, e a sensação. E aí eu até escrevi aqui, às vezes a pessoa acha, né, gente, que se vingar tem aquela sensação de justiça, né? Então, por que que a pessoa se vinga? Vamos parar para pensar. Porque ela acha que ela está fazendo justiça. Então, ela se vinga, ou o espírito, não preciso nem falar os obsessores, ou um desencarnado querendo se vingar, mas de encarnado para encarnado. Vamos falar de encarnado para encarnado. Por que que a pessoa quer se vingar do outro? Porque ela acha que, se vingando, ela tem aquela sensação de justiça. E aí, é aquele negócio, né? Cada um sabe onde seu calo dói. É uma coisa, é um negócio, a nossa cabeça é um negócio assim fantástico, né? Cada um sabe onde seu calo dói. Então, quando a pessoa se vinga da outra, me vinguei porque eu me senti injustiçado e eu acho que aquilo foi justiça. Imagina o seguinte, um casal, marido e mulher, né? E aí, vamos supor que o marido trai a mulher. A mulher, por vingança, vai lá e trai o marido. Ela se sentiu o quê? Ela se sentiu vamos chamar assim, ela se sentiu injustiçada pela traição do marido, ela falou, vai pagar na mesma moeda, ela vai lá e trai da mesma forma. Quantas e quantas vezes, falando dessa situação que eu coloquei agora, a pessoa se vinga da outra dessa forma, até tem aquela sensaçãozinha de justiça, conforme o Carlos falou, mas será que aquilo fez bem para ela? Será que ela está bem? Não vai estar bem, aquilo que o Carlos comentou. Então, eu escrevi isso, cara, porque eu achei que foi a gente legal complementar esse ponto aí dessa sensação de justiça. E aí, quando você passa para o Ronaldo e ele fala o seguinte, outra coisa, o Fabinho também tinha colocado, né, dos estados mentais, a vibração. Então, lembra que os afins se aproximam. Então, o nosso estado mental, nosso estado como pessoa, a gente não vai estar 100% sempre um anjinho, né? Nós somos um anjinho aqui. Não, a gente vai estar, algumas vezes em turbulência, algumas vezes alto, algumas vezes baixo, algumas vezes bem, outras vezes não muito bem, umas vezes alegre, outras vezes um pouco triste. Então, há um equilíbrio de tudo isso, né? A gente sempre fala, o ano ele tem 4 estações. E a nossa vida ela vai navegando por essas 4 estações. Tem época que você está primaveril, tem época que você está verão, tem época que você está no inverno, ali tem época que você está outubro. Outubro não, outono, né? Outubro vai chegar daqui ao mês que vem. É uma época que você está assim, outono. Então, nós nem passamos por essas sensações. E aí, quando você está nessas sensações, aonde que você tem que estar vigilante para não ficar triste demais? Ou o Fabinho sempre brinca, né? De repente não ficar, né, ser o palhaço do circo, né?
ficar alegre demais à toa por qualquer coisa. Às vezes a pessoa nervosa fica dando risada à toa, fica alegre, mas porque de alguma forma está nervosa. Então, essas projeções mentais, o plano espiritual ele enxerga. Às vezes nós conseguimos enganar. Quantas vezes você está bem? Não, estou bem, estou legal. Não, eu estou bacana. Mas por dentro você está um arraso, mas você não quer mostrar isso. Mas o plano espiritual sabe disso. Aí se você deixar aquilo acumular, 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 você acaba atraindo espíritos com essa mesma sensação, com essa mesma necessidade, com essa mesma afinidade. Então, o que que nós colocamos aqui, né? Muitas vezes a gente traz para vocês, para a gente sempre fazer o quê? A corrente do bem. O que que é essa corrente do bem? É você fazer o bem. E não é fazer o bem, não, vou fazer o bem lá no Ceará, vou fazer o bem lá na África, vou fazer o bem lá. Não, você tem que começar a fazer o bem dentro da sua própria casa. Como que é o seu comportamento com a sua família? Como que é o seu comportamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu companheiro, com a sua companheira? Como que é o seu comportamento com os seus filhos? Né? Que aí você não tem máscara, você não tem nada. Como que é seu comportamento, né, dentro da sua casa com seus pais, com seus avós? Quantas vezes a pessoa ignora um avô, ignora o pai, aí lá na frente a pessoa fala, ai, podia ter feito tanto e não fiz. Já foi. O Ronaldo que falou agora, não, o Ronaldo falou agora, é, procure se conciliar, a gente fala conciliar com seus inimigos, com seus desafetos, mas conciliar com seus próprios familiares, porque o grande desafio da nossa vida é dentro de casa, é com a família. Aí é que há os acertos, os ajustes. E aí o doutor Antônio sempre fala, né, nós temos rastros que nós deixamos. E aí ele sempre comenta, vamos deixar rastros de luz, né? E aí, para deixar esses rastros de luz, não é fácil, né? E aí é onde tem todo um trabalho de conscientização. A gente tem, dentro da Casa dos Tarefeiros, trabalho de desamarra, uma série de trabalhos, mas tudo isso para nos conscientizar de que a melhor coisa é a corrente do bem, é trabalhar o bem, é trabalhar o amor. O que o Ronaldo comentou agora, o que Jesus colocou, é fácil? A gente sabe que não é fácil. A gente tem que estar sempre vigilante, tem que estar sempre orando, tem que estar sempre, né, em conexão com o alto, tem que estar sempre fazendo o nosso melhor para que possamos atrair boas afinidades, bons espíritos, espíritos do bem, espírito da luz, espírito de justiça, para que estejam conosco. Então, olha quanta coisa. E aí, vem aquela pergunta que o Fabinho fez lá no início. Você tem medo do espírito? E se a gente enxergasse algo, e se a gente visse, como que a gente lidaria com tudo isso? Agora, pense no seguinte, os espíritos, eles vão ter lá a sua imagem, ou da última encarnação, da penúltima, ou daquela que eles mais se identificaram, ou, dependendo da vibração que esteja, eles vão aparecer de uma tal forma, conforme o Fabinho falou nos filmes, né? Que é o pessoal fantasia, aquele negócio todo. Então, com o passar do tempo, eu entendo que nós vamos ter essa conexão cada vez maior com a espiritualidade. Eu acredito que nós já temos. O Arnaldo até colocou, né? Trouxe o que o Evangelho traz da influência dos espíritos na nossa vida. Isso vai aumentando a cada tempos e tempos, isso vai aumentando cada vez mais. Eu acredito que vai chegar um momento que você vai, de alguma forma, perceber, sentir, enxergar. A gente vai começar a ter uma amplitude maior, mesmo estando aqui encarnado fisicamente, uma amplitude maior. Mas para isso, o planeta tem que subir a vibração, nós temos que subir nossa vibração, nós temos que estar bem, porque senão vai acabar misturando, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e tem pessoas do bem, muitas pessoas, e também tem muitas pessoas que é da pá virada. E tem muito a aprender ainda, e nós estamos nesse bolo todo de aprendizado, né? Então, é isso, viu? O que a gente coloca aqui, Fabinho, primeiro, medo a gente tem, é natural, você quando é criança tem medo, às vezes, dependendo, a gente fica meio cismado, mas com o passar do tempo você vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento, e aí você vai perdendo esse medo e vai, é o que a gente fala, né? Depende muito do hábito, do costume, de como que você está, como é que é o seu convívio na sociedade, como é que é o seu convívio na sua família, dependendo da situação, a pessoa não quer nem ouvir falar disso, né? Eu já tive situações, que dentro de casa mesmo, que, não fala de espírito, não. Não fala de morte, não, que o negócio aqui é complicado, não. A coisa, dependendo da situação, acaba ficando natural e a coisa fica leve, o assunto fica leve. E tem situações que o assunto fica bem assim, complicado para as pessoas, né? Então é isso, Fabinho.
A resposta, ter medo de espíritos, depende dos espíritos, né? Mas, acima de tudo, depende da nossa experiência, do nosso conhecimento e daquilo que nós temos no coração. Eu acredito nisso daí, tá bom? É isso aí, Maurício. Olha, gente. Então, você tem medo? Se você não tem medo, começa a pensar o seguinte. E é uma coisa que eu sempre falo para mim, tá? Conforme o Ronaldo disse, o plano espiritual, ele sempre nos influencia. Nós estamos envoltos no meio de vários espíritos desencarnados. Você já se perguntou por que às vezes a gente valoriza ou fala que sente mais uma influenciação negativa do que uma influenciação positiva? Se eles estão na mesma, por que será? Será que a gente não se aproxima mais ou tende a ser mais próximo das coisas negativas do que da positiva? Eu já me perguntei assim, por que eu só sinto influenciação do plano espiritual da luz quando eu vou nos tarefeiros? Será que eles só estão lá nos tarefeiros? Ou será que lá eu me desligo e me conecto e dou abertura para eles me influenciarem mais do que quando eu estou do lado de fora e estou virado no que o Maurício falou que é da pá virada, que tem os espíritos da pá virada? Será que a gente também não é da pá virada? Hein? Quando fala do espírito negativo, vingativo, quer dizer, que o povo fala assim, o espírito vingativo. Quantas vezes você não é vingativo? Você fala assim, mas eu não sou uma pessoa. Quando você fala assim, aqui faz, aqui paga. Um dia ele vai pagar, porque é a lei do retorno. Você está desejando o quê? A justiça no seu jeito de ver, do jeito que a gente acha que é certo. É complicado. É complicado, não, é simples, é a gente que às vezes dificulta as coisas. Então, que em vez de você ter medo, que você possa conhecer a verdade, ela vos libertará. Estudar, estar propenso, estar ligado pela influenciação do bem. Se Deus pode mais, se o plano espiritual da luz pode mais, que você se apegue com eles, se deixe influenciar por eles, porque aí sim a sua mente não vai criar o medo, a fantasia ou o seu próprio umbral. Porque lembra que a gente já falou que o umbral é um estado mental que a gente cria, e às vezes esses espíritos negativos, eles estão no próprio umbral dele tentando sair de lá. Então, pensa nisso, que você possa ser influenciado para a luz, pelo amor e pelo Cristo. Logo depois tem a prece, uma boa semana, fica com Deus. Tchau, tchau. Deixa o seu recado. Eu te convido a agradecer e elevar o teu coração ao alto, falar com a tua alma ao teu Deus, ao teu amigo, que a sua alma cante através do tempo e possa subir a montanha mais alta e gritar o teu agradecimento com todas as tuas forças, na tentativa de falar tudo, ainda que as palavras pareçam insuficientes para demonstrar a gratidão. Senhor de toda a existência, que nós possamos lhe agradecer pelos caminhos que fizeram chegar até aqui. Agradecer pelos momentos que, como o vento, cantou aos nossos ouvidos, até que a gente pudesse encontrar a própria canção da existência. Agradecer por ser um amigo fiel, que conseguiu acordar o meu coração com o teu amor, por mostrar que os desafios fossem para que eu prosseguisse e aprendesse a me movimentar no ritmo da canção da vida. Ainda assim, eu não seria grato o suficiente, meu Pai,
pelo seu amor incondicional. Mesmo que o tempo parasse, ainda assim as palavras da minha boca seriam insuficientes para agradecer pelo que és, por acreditar e aceitar pelo que eu sou. E que meu desejo hoje é apenas que eu possa estar sempre cercado e protegido pelo seu amor, hoje, sempre, eternamente. Graças a Deus.